Olá a todos, sejam bem-vindos a este canal. Nós tratamos aqui, nesse canal, de assuntos que são relevantes para a sua família. E o mais importante é preservar o patrimônio que se conseguiu. As pessoas não têm noção do que representa um inventário numa família. Justamente naquele momento de dor, você ter que lidar com situações difíceis e a maioria dos familiares não tem aquela presença, aquele recurso para enfrentar essas despesas. Agora, eu posso te dizer, porque eu já passei por isso, que é possível contornar essa situação, mas de uma forma inteligente, como os grandes fazem, certo? Eu vou me apresentar aqui. Meu nome é Paulo Ricardo Martins, sou administrador aposentado e eu vivi o problema do inventário. Eu sei quanto é doído para a família a questão de partilha e, enfim, as custas que se tem, os prazos que tem que se observar, porque está sujeito a multas e tudo mais, né? Eu poderia antecipar a informação da seguinte forma: o direito civil, que é para todos, é bem diferente do direito empresarial. O direito empresarial é muito amplo e permite uma gama muito grande de recursos que o direito civil não tem. Poderia até, de uma forma não muito própria, mas é para destacar a distância de um para outro, o direito civil é como serviço público de saúde pública, né? Um posto de saúde. E o direito empresarial como um hospital particular, né? Os serviços são bastante distintos. Tem, mas é muito distante na prática, né? Digamos aqui um exemplo aqui. Para que os herdeiros recebam herança, né, o processo de se conseguir obter as permissões do Estado, né, e o que a legislação estabelece, é um negócio muito sério. E aqui a gente vai começar a explicar sobre essa realidade. Eu vou citar um exemplo de um caso que aconteceu no escritório de advocacia que a gente participa, um casal que vivia no Rio de Janeiro, tinha comprado um apartamento, né, e por uma condição natural, o casal faleceu. E apareceu no escritório o filho, Rafael, né, nesse exemplo, são números fictícios, né? E ele disse que precisava fazer um inventário para regularizar a situação e o bem principal era um apartamento, né, Barra da Tijuca, uma situação muito bem favorável. E quando da compra desse apartamento, que no valor da época, que é o que constava no imposto de renda, né, do casal, precisava fazer essa transferência para o filho. Só que os números do inventário foram ficticiamente dessas proporções. Um imóvel valorizado, adquirido na época, há 20 anos atrás, em torno de R$250 mil, e hoje avaliado em R$1.150.000. 1.200.000, vamos botar esse valor. Para fazer esse inventário, de cara, o imposto é o ITCMD, Imposto sobre Transmissão de Causa-Mortes e doação, né? Ele foi, naquela condição, estimado em 7%,
do valor do imóvel, do valor atual, não do valor registrado. Honorários advocatícios, que foi ainda dentro da tabela, 7%, uma forma bem amigável, né, com o escritório. As despesas de cartório estimadas em R$5.000 e as certidões, né, mais R$7.000 da despesa com o cartório de registro de imóveis para fazer essa transferência. Total, R$176.000. Isso representa em torno de 15% do patrimônio. Só que não ficou nisso. Ele não tinha, o Rafael não tinha esse dinheiro na mão. A maioria das pessoas não tem. Qual é a solução? A solução é vender imóvel dentro do inventário, né? Isso acontece com um deságio de 20% a menos do valor do imóvel. Se é na área rural, então, é coisa de absurdo, de 80% de deságio, né? Então, um imóvel de R$1.150.000 foi vendido por R$920.000. E, além disso, quando acontece essa operação de venda, o imposto, o fisco, vai participar também em mais 15% nessa operação. Como é que ficou essa conta? Você tem impostos 7%, honorários 7%, isso de uma forma bem amigável, cartório 5.000, certidões 3.000, cartório de registro de imóveis mais 7.000 e mais o ganho de capital. Isso tudo perfaz um total de 276.500 para ser retirado do valor que foi vendido o imóvel. Então, o saldo final é de 643.000. O que acontece com isso é que há uma perda patrimonial, no caso de R$506.500, representando 44%, quer dizer, uma coisa absurda, mas é o que a lei consta, que consta na lei. Você tem essas despesas quando acontece um falecimento de um cidadão, né, que tem algum patrimônio, né? E o que eu quero dizer é o seguinte: há um princípio que os grandes fazem, né? E a regra é: quem tem filhos e bens, quando morre, quando o CPF é cancelado, os filhos precisam fazer esse inventário. Inventário é essa dor aí que você viu quando não tem litígio entre os herdeiros, né? Que aí o valor da participação do advogado, do escritório de advocacia, é muito maior, né? Agora, a boa notícia é que tem como evitar essas despesas, evitar que os seus filhos sejam enquadrados na regra e nessa desidratação de patrimônio. E o como se faz isso é uma mudança de paradigma, uma mudança de entendimento da realidade. E o princípio é esse, que os grandes fazem também. Quem não tem vida eterna não tem que ter bens no seu próprio nome, sabe? E como é que faz isso? Por meio de uma empresa que não faz nada. Como é isso? Uma empresa que não faz nada? Sim, uma empresa que você constitui para que ela receba esses bens. E veja bem, é toda uma legislação atrás disso que fundamenta esse princípio. Você constitui a empresa e é detentor do controle dessa chave, o controle dessa instituição, e que só vai passar para os seus herdeiros quando acontecer do encerramento da presença do proprietário, né? No caso, o proprietário da chave. E aí, quando falece, quando desaparece, quando é cancelado o CPF, automaticamente esses valores, esse cofre, a chave desse cofre, passa automaticamente
para os herdeiros ou aquele que se estabeleceu como sucessor nesse patrimônio, né, como administrador. E todos os herdeiros participam de uma igual forma, com o mínimo de despesa possível. É muito interessante isso. Agora, vamos comparar o sistema com uma economia tributária absurda, né? Aquele princípio que eu te falei, que o direito civil é diferente do direito empresarial. As grandes corporações, que têm muito a perder, elas já têm essa solução. Esse problema já está resolvido para elas. Eu lembro de noticiários aí que a gente vai falar em seguida. Então, vamos recapitular aqui. No caso do inventário, aquele caso do Rafael, né, em que os pais deixaram um imóvel que estava avaliado em torno de R$1.150.000 e sofreu no inventário, para ele regularizar, uma desidratação de 276 mil, mais o ganho de capital do imposto de renda, que era para ser recolhido, cartório de registro de imóveis, para dar nova certidão, e os honorários de advocatício, inclusive o imposto ITCMD. No momento que você faz a instituição desse patrimônio para uma pessoa jurídica, as despesas com risco de inventário caem praticamente para zero, né? Você tem um outro tipo de cálculo, né, quando você faz essa institucionalização do patrimônio, e a despesa que tem é ridiculamente menor, né? Você não tem despesas de cartório, vai ter de registro de imóveis, sim. Certidões não precisa, porque já está na pessoa jurídica. A pessoa jurídica, voltada para a solução desse problema, a despesa é mínima também, porque ela não faz nada e não corre os riscos de negócios que qualquer outra empresa tem, né? E o imposto que você teria, no caso, na integralização do capital, nesse processo de inventário, está isento. Honorários, isso aí é negociável, né? Então, o mais expressivo seria registro de imóveis, quando você faz a transferência, quando faz institucionalização, ou seja, tira do CPF do titular e passa para o CNPJ, a célula cofre, como a gente chama, né? Então tem essa despesa no advogado e imposto que não cai como o valor de mercado, e sim no valor do declaração do imposto de renda, né, o que foi reconhecido pela prefeitura. Então, é absurdamente menor essa despesa. A diferença financeira é em torno de 238 mil, no exemplo, né, que representa em torno de 86%. Então, e uma principal diferença aí, a perda patrimonial é zero e o sistema cabe no bolso de qualquer família. Uma situação completamente diferente de se deixar aberto a essa situação que todo brasileiro está sujeito. Então, é interessante refletir sobre a ideia de institucionalizar o patrimônio da família e tirar das mãos dessa instituição que é chamada inventário. Tanto o inventário judicial quanto o inventário extrajudicial. É possível, os grandes fazem isso, e
a população precisa se inteirar dessa realidade. A solução é essa, holding familiar. Exemplos que nós temos, Norberto Odebrecht, foi o constituidor, o fundador da construtora Norberto Odebrecht, que quando ele faleceu, a empresa não fechou, não deixou um dia de operar, e se tivesse feito o inventário, só de imposto seria 1.120 bilhões que o Estado da Bahia iria receber com o inventário do Dr. Norberto. E tudo é feito às claras, né? Quando o Dr. Antônio Emílio de Moraes faleceu, ele deixou o Grupo Votorantim com um patrimônio de 15 bilhões e 500 milhões. E se tivesse acontecido o inventário, só de imposto seria mais de 1 bilhão e 240 milhões. Não tem empresa que suporte uma despesa de repentina dessa. Eles teriam passado muito sufoco. Quando o senhor Roberto Marinho, criador do grupo da Globo, né? Jornal, rádio, televisão, quando ele faleceu, o patrimônio estimado em 30 bilhões, né, de reais, só de inventário seria mais de 2,4 bilhões de reais. E como ele já tinha essa solução prevista, nenhum dia sequer, quando do falecimento dele, as empresas fecharam ou deixaram de funcionar. É como se nada tivesse acontecido. Isso aí é uma coisa muito séria para a gente refletir como cidadão, né? E inúmeros outros empresários de grande peso no Brasil, quando do falecimento deles, todos eles tinham essa solução. E a solução de institucionalizar o patrimônio deve ser observada pelo cidadão comum. Então, o que fazer diante desse risco, vamos dizer, da certeza de que o imposto sobre a herança vai aumentar? É o que se tem em conta e, de repente, esse negócio vai aumentar. Isso é através de resolução no Senado. E o imposto previsto no inciso 1, o imposto sobre transmissão de causa-mortes ou doação, terá suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado. Atualmente é 8%. Estima-se que vai vir em torno de 20% ou 21%. Proposta do Conselho Nacional Fazendário. É necessário da gente observar isso com carinho, de preferência antes de terminar o ano de 2024. Ok? Esse projeto de resolução do Senado pode ser aprovado por maioria simples. E os senadores, que são representantes dos estados, né, são favoráveis a esse conselho, essa sugestão do Conselho Nacional Fazendário. São os secretários de Fazenda que propuseram isso. Então, é só abrir a agenda do Senado para acontecer isso. Dos 81 senadores, precisa apenas de 41 presentes e basta apenas 21 a favor, que já atende a essa norma. E a população vai sentir o peso, quem não tiver feito a institucionalização do patrimônio. E a desculpa para esse aumento é que o Brasil é um dos países que menos tributa a herança no mundo. Se a gente fizer um comparativo aqui entre os países, realmente, na França é 60%, no Japão 55%, nos Estados Unidos 40%, Chile é 25%. Ou seja, o próprio Estado quer que as pessoas deixem os seus patrimônios nas suas empresas, né? Empresas ricas, e a pessoa física sem nada no nome, e tudo na empresa, né? O segundo argumento fácil para acontecer esse aumento é que o imposto sobre herança é um tributo que penaliza só os mais aquinhoados. Isso não é realidade,
porque os mais aquinhoados já estão com seus planejamentos realizados, já estão prevenidos com essa solução de institucionalização de seus patrimônios. Ninguém tem. O caso do Silvio Santos, quando faleceu, não existia no óbito, no termo de óbito, um imóvel sequer no seu nome. E o patrimônio dele é de alguns bilhões também, né? Era, né? Já estava institucionalizado. As filhas dele não tiveram essa despesa, senão a dor de perda do pai, né? Então é só isso. Vem também outras propostas de emenda constitucional, isso desde 2015, proposta pelo senador Cid Gomes, que é para aumentar também. E quando isso vai acontecer? Não sei. Pode acontecer de repente, é só a abertura da agenda do Senado. E aqui fica o nosso convite para você, nesse link abaixo, se inscrever e levantar mais informações. Ok? E será um prazer muito grande poder atender a sua família com esse planejamento patrimonial. Ok? Eu agradeço a todos por essa participação, por esse evento que pudemos oferecer a vocês e com essa nova perspectiva, com esse novo horizonte aberto, vocês possam se planejar e proteger o patrimônio em favor da família de vocês. Ok? Muito obrigado.